Nas ruas movimentadas de Salvador, na Bahia, onde o sol escaldante do Nordeste brasileiro beijava o asfalto irregular e o ar carregava o cheiro salgado do mar misturado ao aroma de acarajé frito nas barracas improvisadas, dois irmãos sobreviviam à margem da vida que os outros levavam. Gabriel, com apenas 8 anos, era um menino de olhos castanhos profundos, como os de um veado assustado, e cabelos pretos desgrenhados que caíam sobre a testa suada. Seu corpo magro, marcado por arranhões e queimaduras leves do sol, movia-se com uma agilidade felina, sempre alerta para qualquer oportunidade de comida ou abrigo. Ao seu lado, Theo, o irmão mais velho de 10 anos, assumia o papel de protetor. Mais alto e com ombros já endurecidos pela rua, Theo tinha uma expressão séria, quase adulta, que contrastava com a inocência que ainda brilhava em seu sorriso raro. Seus cabelos eram curtos e empoeirados, e ele carregava uma velha mochila rasgada nas costas, onde guardava o pouco que possuíam: uma garrafa d'água suja, um pedaço de pão endurecido e uma pequena cruz de madeira que fora o único tesouro herdado da mãe. A tragédia que os lançara nas ruas havia ocorrido há pouco mais de um ano, numa noite chuvosa, que ainda assombrava os sonhos dos meninos. Seus pais, humildes pescadores no litoral de Salvador, haviam perecido num acidente de barco durante uma tempestade feroz. O pai, um homem forte chamado João, tentara trazer o sustento da família apesar das ondas violentas, mas o mar, impiedoso, engolira ele e a mãe, Maria, que insistira em acompanhá-lo. Os meninos, deixados sozinhos na cabana de palafitas, foram despejados pelos parentes distantes que não queriam o ônus de criá-los. Desde então, as ruas se tornaram seu lar. O Pelourinho à noite, com suas fachadas coloniais iluminadas por lâmpadas amareladas, e o Mercado Modelo durante o dia, onde mendigavam ou faziam pequenos trabalhos para ganhar moedas. Theo, olha ali! Tem um turista comendo pastel. Talvez ele dê um pedaço, sussurrou Gabriel, apontando com o queixo para um homem de camisa florida, sentado num banco de praça. Theo franziu a testa, calculando os riscos. A praça estava lotada de vendedores ambulantes, turistas com câmeras e policiais que ocasionalmente dispersavam os meninos como moscas. Não, Gabe. Aquele tipo parece daqueles que chamam a guarda. Vamos pro cais, lá tem mais navios chegando. Às vezes os marinheiros deixam sobras. Os irmãos se entreolharam, um pacto silencioso de confiança forjado nas noites frias sob pontes ou nos becos escuros. Eles não eram como os outros meninos de rua, que roubavam ou se envolviam em brigas. Havia algo especial neles, um dom que descobriam aos poucos como um segredo sussurrado pelo vento. Tudo começara meses antes, quando encontraram um cachorro ferido, com a pata quebrada, gemendo de dor num canto da rua. Gabriel, com lágrimas nos olhos, ajoelhar-se ao lado do animal e murmurara uma oração simples que aprendera com a mãe. Senhor, cura este amigo, como curas os doentes no teu nome. Theo juntara-se a ele e juntos, de mãos dadas, repetiram as palavras. Para sua surpresa, o cachorro se levantara, latindo alegremente, como se nada tivesse acontecido. Desde então, o dom se manifestava em momentos inesperados. Uma velha mendiga com febre alta, que se erguera curada após suas preces, ou um amigo de rua com corte infeccionado que cicatrizara milagrosamente. Mas o dom era um fardo tanto quanto uma bênção. Os meninos o usavam com cautela, temendo ser descobertos e levados para orfanatos ou pior, para experimentos de cientistas curiosos que liam sobre milagres nos jornais. É de Deus, Gabe, Theo costumava dizer. Mas a rua não crê em milagres, só em sobrevivência. Gabriel assentia,
apertando a cruz de madeira contra o peito. Enquanto caminhavam pelo calçadão do Porto da Barra, o sol poente tingia o céu de laranja e vermelho, refletindo nas águas calmas da Baía de Todos os Santos. Barcos de pesca balançavam preguiçosamente e o som de samba ecoava de um bar próximo. Foi ali que o destino os cruzou com uma vida completamente diferente da sua. Luísa Almeida, uma mulher de 42 anos, conhecida em Salvador como a Doutora Luísa, dirigia seu Mercedes preto reluzente pela avenida. Ela era a proprietária de uma das clínicas mais renomadas da cidade, a Clínica Almeida, especializada em pediatria e tratamentos de alta complexidade. Alta, com cabelos loiros tingidos presos num coque impecável e óculos de armação fina, Luísa exalava autoridade e sofisticação. Seu vestido branco de linho, importado de São Paulo, contrastava com o caos das ruas. Mas por trás da fachada de sucesso, Luísa carregava um peso que a consumia. Seus filhos, os trigêmeos de 6 anos, Ana, Pedro e Sofia, nascidos após anos de infertilidade e tratamentos caros, eram o centro de seu mundo. No entanto, uma doença crônica os afligira desde o nascimento, uma forma rara de distrofia muscular que paralisava seus corpinhos frágeis. As crianças passavam os dias em cadeiras de rodas, conectadas a máquinas na ala privada da própria clínica de Luísa. O marido, um empresário ausente chamado Roberto, viajara para os Estados Unidos em busca de tratamentos experimentais, deixando-a sozinha com a culpa e o desespero. A família, outrora unida em festas luxuosas nas praias de Itapuã, agora se desfazia. Empregados demitidos, amigos distantes, e Luísa trabalhando dia e noite para custear terapias que só prolongavam o sofrimento. Naquele dia, Luísa dirigia para casa após uma reunião exaustiva com investidores. Seu telefone tocou e a voz da enfermeira-chefe, Dona Clara, soou urgente. Senhora Almeida, os meninos. Ana está com febre alta de novo. Pedro não responde aos medicamentos. Precisamos de você aqui agora. O coração de Luísa acelerou. Ela pisou no freio com força, o carro parando abruptamente num sinal. Foi nesse instante que, distraída, não viu os dois meninos cruzando a rua em busca de uma lata de refrigerante jogada. Theo empurrou Gabriel para o lado, mas o para-choque roçou a perna de Theo, jogando-o no chão. Gritos ecoaram. Ei, cuidado com as crianças! Um pedestre alertou. Luísa desceu do carro, pálida, o rosto contorcido em pânico. Meu Deus, o que eu fiz? Vocês estão bem? Ela se aproximou, ajoelhando-se ao lado de Theo, que se levantava devagar, esfregando o joelho ralado. Gabriel correu para o irmão, os olhos cheios de medo. Theo, você está machucado? Theo forçou um sorriso, mesmo com a dor latejando. Tô bem, maninho. Foi só um arranhão. Mas o sangue escorria da pele aberta e ele mancava visivelmente. Luísa, ainda tremendo, chamou o motorista particular que a seguia num carro separado. Chame uma ambulância. Essas crianças precisam de cuidados. Seus olhos, acostumados a ver pacientes em sua clínica, avaliaram o estado dos meninos. Roupas sujas e rasgadas, pés descalços cobertos de poeira, rostos magros de desnutrição. Vocês são de rua? Onde estão os pais? Theo baixou a cabeça, protetor. A gente não tem pais, senhora. A gente se vira sozinho. Gabriel assentiu, segurando a mão do irmão. Luísa sentiu uma pontada de pena misturada à irritação. Como aqueles meninos sujos ousavam invadir sua rua, sua vida. Subam no carro, vou levá-los à minha clínica. Não posso deixar isso piorar. Sua voz era firme, como se ordenasse a um paciente relutante. Os irmãos trocaram olhares hesitantes. Ir para uma clínica significava risco. Perguntas, registros, talvez separação.
Mas a perna de Theo doía mais a cada passo e Gabriel tremia de fome. Tudo bem, murmurou Theo, mas a gente não quer problema. Dentro do Mercedes, o ar-condicionado fresco era um luxo desconhecido e o cheiro de couro novo enchia o ar. Gabriel olhava pela janela, maravilhado com o mundo passando devagar, enquanto Theo se encolhia no banco de trás, a mochila no colo. Luísa dirigia em silêncio, o coração ainda acelerado pela quase tragédia e pela ligação sobre os filhos. Como se chamam? Perguntou ela, tentando quebrar o gelo. Sou Theo, e esse é meu irmão Gabriel. Respondeu o mais velho, com voz baixa. Eu sou Luísa Almeida. Dirijo uma clínica ali na frente. Vocês vão ficar bem, prometo. Mas internamente, ela pensava em como despachá-los rápido. Um curativo, talvez uma refeição e depois para um abrigo. Não tinha tempo para mendigos. A Clínica Almeida erguia-se imponente no bairro de Ondina, um prédio de vidro e aço com jardins bem cuidados e seguranças na entrada. Quando o carro parou, enfermeiras saíram para ajudar. Theo foi levado para uma sala de emergência, onde um médico examinou o ferimento. Só um arranhão superficial, mas precisa de pontos, disse o doutor. Gabriel esperava na recepção, oferecido um suco e biscoitos por uma secretária compassiva. Enquanto isso, Luísa correu para a ala pediátrica, onde os trigêmeos aguardavam. Ana, a mais frágil, jazia pálida na cama, o monitor apitando irregularmente. Pedro e Sofia, em suas cadeiras de rodas ao lado, choramingavam. Mamãe, dói tudo, sussurrou Sofia, estendendo a mãozinha trêmula. Luísa abraçou-os, lágrimas nos olhos. Eu sei, meus amores. O papai está trazendo remédios novos. Aguentem firme. Mas, no fundo, ela sabia que as terapias falhavam uma a uma. A doença progredia, roubando os sorrisos das crianças, transformando sua casa em um hospital particular. De volta à emergência, Theo recusou os pontos. Não precisa, doutor. A gente reza e passa. O médico riu, achando graça na superstição infantil. Mas Gabriel, que entrara na sala, insistiu. É verdade, a gente pode curar com oração. Deixa a gente tentar. Luísa, que retornara para checar os meninos antes de voltar aos filhos, ouviu as palavras e bufou. Orações, isso é conversa de iletrados. Aqui usamos ciência, não bobagens. Sua voz era cortante, carregada de ceticismo nascido de noites em claro, vendo seus filhos sofrerem apesar de toda a medicina moderna. Theo corou de vergonha, mas Gabriel, com a inocência da fé, aproximou-se. Senhora, é de verdade, pode ver. Sem esperar permissão, os irmãos se ajoelharam ao lado da maca, uniram as mãos e começaram a orar em voz baixa. Senhor Jesus, toca esta ferida com tua mão. Cura o corpo de Theo, como curaste o paralítico em Betsaida. Amém. O médico revirou os olhos, mas algo estranho aconteceu. O sangramento parou quase imediatamente e a pele começou a se fechar, como se dias de cicatrização passassem em minutos. Theo piscou, surpreso, flexionando a perna. Olha, tá bom, não dói mais. Luísa arregalou os olhos incrédula. Isso é impossível. Deve ser adrenalina ou algo assim. Mas o médico, um homem experiente, balbuciou. Eu vi acontecer. A ferida se regenerou na minha frente. Os irmãos sorriram timidamente, mas Luísa, ainda abalada, os dispensou com frialdade. Podem ir. Aqui tem uma nota de R$ 100. Comprem comida e sumam. Ela os empurrou para fora, o coração dividido entre fascínio e medo. Como meninos de rua poderiam ter tal poder? E por que sua própria família sofria tanto? Enquanto os irmãos saíam para a rua novamente, o sol já se punha, lançando sombras longas. Gabriel apertou a mão de Theo. Eles não acreditam na gente, né? Theo assentiu. Mas um dia vão ver, Deus tem um plano. Na clínica, Luísa voltou aos filhos,
Mas a imagem dos meninos não saía de sua mente. Naquela noite, enquanto velava Ana, que lutava contra a febre, ela se pegou murmurando uma oração há muito esquecida. Algo mudara, sutil como uma brisa do mar. Os dias seguintes ao encontro na clínica passaram como uma névoa para Luísa. Ela tentava se concentrar no trabalho, mas a imagem daqueles dois meninos de rua, com seu suposto milagre, invadia seus pensamentos a cada pausa. A Clínica Almeida fervilhava de atividade. Enfermeiras correndo pelos corredores brancos e esterilizados, o bip constante dos monitores e o cheiro de antisséptico que impregnava tudo. Luísa supervisionava tudo com sua habitual precisão, assinando laudos e aprovando cirurgias, mas seu coração estava na ala pediátrica, onde os trigêmeos lutavam dia após dia. Naquela manhã, o sol entrava pelas janelas amplas da suíte particular, iluminando os rostinhos pálidos de Ana, Pedro e Sofia. As crianças, idênticas em sua fragilidade, estavam vestidas com pijamas macios de algodão, os cabelos cacheados, escovados com cuidado pela governanta. Ana, a mais quieta dos três, brincava debilmente com um urso de pelúcia, enquanto Pedro tentava mover os braços inertes para alcançar um carrinho de brinquedo no chão. Sofia, sempre a mais falante, queixava-se com voz fraca. Mamãe, minhas pernas pesam tanto hoje. Quando o papai volta? Luísa, sentada na beira da cama de Ana, forçou um sorriso. Ela vestia um tailleur cinza elegante, mas seus olhos estavam vermelhos de noites mal dormidas. Ele volta em breve, minha flor. Trouxe remédios especiais de Nova York. Vocês vão melhorar, eu prometo. Ela injetou o medicamento experimental no catéter de Ana, observando o líquido entrar devagar. Mas o progresso era mínimo. A distrofia muscular progressiva devorava os músculos das crianças, deixando-os cada vez mais dependentes de ventiladores e fisioterapeutas. Roberto, seu marido, ligava esporadicamente de hotéis caros, prometendo curas que nunca chegavam. Estou fazendo o possível, Lu, mas esses tratamentos custam uma fortuna. A família, que outrora desfrutava de jantares à beira-mar no Farol da Barra, agora vivia isolada, com Luísa vendendo joias e ações para manter a ala privada. Enquanto isso, nas ruas de Salvador, Gabriel e Theo retomavam sua rotina incerta. O dinheiro dado por Luísa permitira comprar pão, frutas e até um par de sandálias usadas no mercado. Eles se instalavam num canto escondido sob a ponte do mercado modelo, onde o barulho dos carros abafava suas conversas e o cheiro do rio misturava-se ao de peixe fresco dos barcos. Theo contava as moedas restantes, o rosto sério. Temos que ser cuidadosos, Gabe. Aquela senhora pode ter nos marcado. Se a polícia aparecer. Gabriel, deitado no chão com a mochila como travesseiro, olhava para as estrelas que começavam a piscar no céu noturno. Mas, Theo, e se a gente ajudasse ela? Os filhinhos dela estão doentes, né? A gente ouviu a enfermeira falando. A oração funciona. Lembra do cachorro? Da vovó na rua? Theo balançou a cabeça preocupado. Ela nos humilhou, maninho. Chamou de bobagem. Pessoas ricas como ela não acreditam em meninos como nós. Elas têm médicos, remédios caros. A gente é só ninguém. Mas no fundo, Theo sentia o mesmo chamado. O dom de cura, que se manifestava através de suas orações simples, era como uma luz interna, guiando-os em meio à escuridão da rua. Eles o haviam usado novamente na noite anterior, curando um velho catador de latinhas com pneumonia que agora andava ereto pelo bairro, contando a todos sobre os anjos de Deus. Os dias se arrastaram. Luísa mergulhava no trabalho para esquecer, mas a crise veio subitamente numa tarde chuvosa. A chuva tropical caía em lençóis grossos sobre Salvador,
transformando as ruas em rios de lama e alagando os becos onde os meninos se abrigavam. Na clínica, o alarme soou na ala pediátrica. Ana, a mais vulnerável, entrara em colapso respiratório. Seu pequeno peito subia e descia com dificuldade, o oxigênio não bastando. Pedro e Sofia, ao lado, choravam em pânico, suas vozinhas ecoando pelos corredores. Mana, mamãe, salva a Ana! Luísa correu da sala de reuniões, derrubando papéis. Seu rosto estava lívido quando chegou, ordenando aos médicos: intubem-na, aumentem a dosagem de corticoides, chame o especialista em UTI pediátrica. Os trigêmeos estavam à beira do abismo. A doença, agravada por uma infecção secundária, os levava para o limite. Enfermeiras corriam, preparando o equipo, enquanto Luísa segurava a mão de Ana, sussurrando preces silenciosas que não proferia há anos. Por favor, Deus, não os leve. Eu faço qualquer coisa. Roberto, alertado por telefone, gritava do outro lado da linha. Luísa, pegue o jato particular e venha para cá. Há um hospital em Miami com um novo protocolo. Mas o tempo era inimigo. Ana parou de respirar por um momento, os monitores enlouquecendo. O médico-chefe, Dr. Mendes, um homem de barba grisalha e jaleco impecável, balbuciou: Senhora Almeida, prepare-se, estamos perdendo ela. Pedro e Sofia, em suas cadeiras, estendiam as mãos inúteis, soluçando: Não, Ana, não vai. Naquele instante de desespero absoluto, Luísa lembrou dos meninos. A cura inexplicável da perna de Tel. Os meninos, os de rua, onde estão eles? Murmurou para si mesma, mas como encontrá-los? A cidade era um labirinto de almas perdidas. Em pânico, ela chamou a secretária. Marta, encontre aqueles dois irmãos, Gabriel e Tel. Ofereça o que for preciso. Traga-os aqui agora. Marta, uma mulher de meia idade com sotaque baiano acolhedor, saiu sob a chuva, dirigindo pelas ruas encharcadas. Ela perguntou a vendedores, mendigos e policiais. Dois meninos, uns 8 e 10 anos, sujos de rua, um se machucou perto da clínica há dias. Horas se passaram. A chuva não parava e Ana foi estabilizada por pouco, mas o quadro era crítico. Pedro desenvolveu febre alta e Sofia começou a tossir sangue. A família dos Almeida estava desmoronando. Luísa, ajoelhada entre as camas, sentia o orgulho se quebrar. Eu pensei que dinheiro resolvesse tudo, confessou a Clara, a enfermeira-chefe. Mas nada cura meus bebês. Enquanto isso, Gabriel e Tel se abrigavam num toldo improvisado perto do porto, encolhidos contra o vento úmido. A chuva os encharcava e Gabriel tremia de frio. Tel, eu sonhei com a senhora da clínica. Ela estava chorando e as crianças, elas estavam chamando por ajuda. Tel, com o braço ao redor do irmão, franziu a testa. Sonho, Gabe, a gente tem que sobreviver essa chuva primeiro. Foi então que o carro de Marta parou bruscamente ao lado deles. A janela desceu e a mulher, com um guarda-chuva na mão, gritou: Vocês são os meninos que a doutora Luísa procurou? Gabriel e Tel? Entrem rápido, é uma emergência. Os irmãos hesitaram, a chuva batendo em seus rostos. Tel protegeu Gabriel com o corpo. Por quê? Ela nos mandou embora. Marta, impaciente, explicou: Os filhinhos dela estão morrendo. Ela precisa de vocês. Por favor, venham. Algo no tom urgente de Marta tocou o coração de Tel. Ele assentiu, puxando Gabriel para o carro. Tudo bem, mas se for armadilha, a gente corre. Dentro do veículo quente, com toalhas secas oferecidas, eles ouviram a história. Os trigêmeos à beira da morte, Luísa implorando por ajuda. Gabriel apertou a cruz de madeira. Deus nos mandou, Tel. Vamos salvar eles. Chegando à clínica, a recepção era um caos controlado. Médicos discutindo em voz baixa, o som da chuva no telhado. Luísa esperava no corredor,
o rosto inchado de choro, o coque desfeito. Quando viu os meninos, molhados e sujos, ela correu até eles caindo de joelhos. Vocês vieram. Graças a Deus. Por favor, ajudem meus filhos. Eu fui cruel, eu não acreditei, mas vi o que fizeram com o ferimento. Salvem eles. Theo, surpreso com a humildade da mulher rica, trocou um olhar com Gabriel. Senhora, a gente não faz milagres, é Deus que cura, mas vamos orar com eles. Luísa assentiu freneticamente, levando-os à suíte. Os trigêmeos, exaustos, ergueram os olhos curiosos para os visitantes inesperados. Ana, ainda com máscara de oxigênio, murmurou: Quem são vocês? Somos amigos, maninha, disse Gabriel suavemente, aproximando-se da cama. Vamos rezar juntos. Segura minha mão. Theo se posicionou entre Pedro e Sofia, enquanto Luísa observava, o coração na garganta. Os irmãos começaram a oração, vozes unidas em harmonia simples. Pai Celestial, olha para essas crianças, tira a dor delas, fortalece seus corpos como fortaleceste o homem na piscina de Siloé. Em nome de Jesus, cura Ana, Pedro e Sofia. Amém. As palavras ecoavam na sala, misturando-se ao bip dos aparelhos. Os trigêmeos, guiados por Luísa, repetiram timidamente: Amém. No início, nada aconteceu. Luísa mordeu o lábio, o desespero voltando. Mas então um suspiro coletivo. Ana respirou fundo, tirando a máscara sozinha. Mamãe, eu me sinto leve. Pedro moveu os dedos, flexionando-os pela primeira vez em meses. Olha, eu consigo. Minhas pernas, elas formigam. Sofia riu, uma risada pura e infantil, enquanto erguia os braços sem esforço. Eu tô voando por dentro. Os monitores estabilizaram, os valores voltando ao normal. O Dr. Mendes, chamado às pressas, examinou as crianças boquiaberto. Isso é um milagre. Os músculos estão se regenerando. Como? Luísa, lágrimas escorrendo, abraçou os meninos. Vocês salvaram minha família. Eu estava cega. Obrigada. Mas o orgulho ainda latejava. Ela os via como salvadores sujos, intrusos em seu mundo estéril. Podem ficar aqui essa noite. Amanhã eu arranjo um lugar para vocês. Theo sentiu a frieza por trás das palavras, mas sorriu para Gabriel. A gente ajudou o maninho. Deus usou a gente. Enquanto os trigêmeos, agora animados, pediam histórias aos novos amigos, Luísa observava de longe, o coração em conflito. A cura mudara tudo, mas barreiras sociais persistiam. A chuva lá fora diminuía, mas a verdadeira tempestade de corações e destinos mal começara. Naquela noite, com as crianças dormindo pacificamente pela primeira vez em anos, Luísa ligou para Roberto. Volte para casa. Algo incrível aconteceu. Nossos filhos, eles estão se curando. E no fundo da mente, os meninos de rua ocupavam um espaço novo, incerto. A notícia do milagre na Clínica Almeida se espalhou como fogo em palha seca pelos corredores imaculados do hospital e, em breve, pelas ruas de Salvador. Enfermeiras cochichavam entre si durante as pausas para café. Os médicos debatiam em salas de reunião com expressões céticas e até o pessoal de limpeza comentava com admiração. Vi com meus próprios olhos os corpinhos das crianças se mexendo como se nunca tivessem estado doentes. Contava Clara, a enfermeira-chefe, a uma colega, enquanto limpava os monitores, agora silenciosos, da suíte pediátrica. O Dr. Mendes, ainda atônito, redigia um relatório preliminar, descrevendo o fenômeno inexplicável de regeneração muscular em trigêmeos com distrofia avançada. Mas o epicentro da mudança estava na sala das crianças, onde a vida voltava a pulsar com uma alegria há muito esquecida. Ana, Pedro e Sofia, agora cheios de uma energia renovada, brincavam no chão da suíte, que fora transformada em um playground improvisado. Almofadas macias cobriam o piso de azulejo
e brinquedos espalhados, bonecas, carrinhos e blocos de montar, enchiam o ar com risadas. Ana, a outrora frágil, corria em círculos curtos, as pernas finas, sustentando-a com firmeza pela primeira vez. Olha, mamãe, eu corro como o vento! Gritava ela, o rostinho corado de excitação. Pedro, o mais aventureiro, escalava uma pilha de travesseiros, rindo alto. Eu sou o rei da montanha. Sofia, vem cá em cima. Sofia, com os cachos balançando, juntava-se à brincadeira, seus braços erguidos em vitória. Nós somos super-heróis agora, graças aos meninos mágicos. Luísa observava da poltrona ao lado, o coração inchado de uma gratidão que competia com o ceticismo residual. Ela vestia um robe simples sobre o pijama, os cabelos soltos pela primeira vez em meses, e sorria de forma genuína, algo que não fazia desde o nascimento dos filhos. Meus amores, devagar, não se cansem, dizia, mas sua voz era leve, sem o tom de autoridade habitual. Internamente, ela lutava. Como reconciliar sua fé na ciência com esse evento que desafiava todas as leis? Ligações de Roberto chegavam a cada hora, sua voz trêmula do outro lado do Atlântico. Luísa, é verdade? Os vídeos que você mandou, eles estão andando. Eu pego o primeiro voo. Mas quem são esses meninos? Devemos investigá-los. Talvez um caso de fraude ou hipnose. Enquanto isso, Gabriel e Theo, permitidos a ficar na clínica por aquela noite prometida, dormiam em uma salinha adjacente, exaustos da jornada emocional. A cama era um luxo, lençóis limpos, travesseiros fofos, e Gabriel se aninhava contra o irmão, murmurando no sono. Theo, os anjinhos, eles voam agora. Theo, acordado pela luz filtrada da lua pelas cortinas, acariciava o cabelo do irmão, reflexivo. A gente mudou tudo, Gabe, mas e agora? Ela vai nos mandar embora de novo? O dom de cura os aproximara de um mundo novo, mas as ruas ainda os chamavam, com seus perigos e solidão. Na manhã seguinte, o sol baiano entrava pelas janelas, tingindo o quarto de ouro. Luísa entrou com uma bandeja de café da manhã, frutas frescas, pães quentes com queijo coalho e suco de caju. Bom dia, meninos. Dormiram bem? Perguntou, colocando a bandeja na mesa. Seus olhos, ainda inchados, fixavam-se nos rostos sujos dos irmãos com uma mistura de pena e curiosidade. Gabriel acordou animado, esfregando os olhos. Uau, comida de verdade! Obrigado, senhora. Theo, mais reservado, assentiu. Sim, obrigado. Os seus filhos, eles estão bem mesmo? Luísa sentou-se hesitante. Melhor do que bem. Os médicos dizem que é um milagre. Eu nunca vi nada assim. De onde vem esse poder de vocês? São de alguma igreja? Pais missionários? Sua voz carregava o tom de uma entrevista, como se catalogasse sintomas. Theo baixou os olhos, mexendo no pão. Não, senhora. Nossos pais eram pescadores, morreram no mar. A gente aprendeu a orar com a mamãe. Ela dizia que Deus cura quem tem fé. Gabriel completou, inocente. É como no cachorro que a gente salvou, ou na vovó doente. Quando a gente pede com o coração, ele ouve. As palavras tocaram Luísa, mas ela se conteve. Fé. Eu perdi a minha faz tempo. Dinheiro, médicos. Era isso que eu confiava. Mas agora. Uma pausa. E ela mudou de assunto. Meus filhos querem brincar com vocês hoje. Aceitam? Depois, eu os levo para um abrigo decente, com escola e tudo. Os meninos concordaram, animados com a perspectiva de diversão. A suíte pediátrica se tornou um redemoinho de atividade. Ana puxou Gabriel para um jogo de casinha com bonecas. Você é o papai pescador e eu sou a mamãe que faz bolo. Gabriel ria, improvisando. Olha, eu pego peixes grandes para o jantar. Theo, mais quieto, sentava-se com Pedro e Sofia, contando histórias da rua adaptadas para crianças.
Era uma vez dois irmãos que encontraram uma ilha cheia de frutas mágicas, mas um dragão guardava o caminho. Os trigêmeos escutavam fascinados, os olhinhos brilhando, esquecidos da dor passada. Pedro, agora capaz de se mover, tocou o braço de Tel. Vocês são como anjos, porque vivem na rua. Vocês podiam morar aqui. Sofia assentiu. Sim, mamãe, deixa eles ficarem. Ana, abraçando Gabriel, suplicou. Por favor, mamãe, eles são nossos amigos. Luísa, encostada na porta, sentiu o peito apertar. As crianças, outrora isoladas em suas cadeiras, agora formavam laços reais. Vamos ver, meus amores, eles têm a vida deles. Mas o pedido ecoava, plantando sementes de dúvida em seu coração endurecido. Durante o almoço, na sala de jantar da ala VIP, com vista para o mar de Ondina, ela observava os meninos comerem com apetite voraz. Vocês já comeram assim antes? Perguntou quase com culpa. Gabriel, com a boca cheia de vatapá, respondeu: Não muito, senhora. Às vezes mendigamos ou pegamos sobras, mas Deus provê. Theo acrescentou: A gente ajuda os outros também. Ontem curamos um homem com tosse ruim. As palavras fizeram Luísa pausar. Mais curas? Quantas vezes isso acontece? Theo encolheu os ombros. Sempre que Deus quer. Não é a gente, é ele. A conversa fluiu, e pela primeira vez, Luísa compartilhou sua história. A luta pela fertilidade, o nascimento milagroso dos trigêmeos, a doença que os roubara aos poucos. Eu gastei tudo, milhões em tratamentos. Roberto viajou o mundo por curas, mas nada funcionou até vocês. Enquanto isso, fora da clínica, rumores chegavam aos ouvidos errados. Um repórter local, farejando uma história sensacionalista, ligava para a administração. Ouvi falar de uma cura impossível em crianças ricas. Envolve meninos de rua. Posso entrevistar? Luísa, alertada, ordenou sigilo. Nada de imprensa. Isso é particular. Mas o mundo exterior pressionava e ela temia o escândalo. A tarde trouxe mais momentos de união. No jardim da clínica, sob palmeiras balançantes e o canto de pássaros, as 5 crianças brincavam de pega-pega. Gabriel corria atrás de Ana, que gritava de alegria, tropeçando de propósito para ser pega. Theo empurrava Pedro em um carrinho de brinquedo, rindo quando Sofia se juntava, fingindo ser um trem. Luísa, assistindo de um banco, via sua família renascer. Roberto ligou novamente. Estou no avião. Chego amanhã. Esses meninos, traga-os para casa. Precisamos entender isso. À noite após o jantar, uma feijoada farta, que fez os olhos de Gabriel se arregalarem, os meninos foram levados para um quarto de hóspedes. Mas Sofia chorou, recusando-se a dormir sem eles. Mamãe, eles são da família agora. Deixa ficarem. Luísa, suavizando, permitiu que Gabriel dormisse no sofá da suíte. Theo, no quarto ao lado, ouvia as risadas abafadas. Eles nos querem aqui, Gabe, sussurrou mais tarde. Mas o conflito interno de Luísa fervia. Deitada em sua cama, ela orava pela primeira vez em anos. Deus, se isso é real, mostra o caminho. Esses meninos salvaram meus filhos, mas eles são de rua, sujos, sem educação. Como integrá-los? O orgulho de classe social ainda a prendia, mas o amor nascente dos filhos a impulsionava. No dia seguinte, Roberto chegou, um homem alto, de terno amarrotado, olhos cansados de jet lag. Ele abraçou os trigêmeos, que corriam para ele com pernas firmes. Papai, olha o que a gente faz. Pedro demonstrou, pulando. Roberto, emocionado, virou-se para os meninos. Vocês são os heróis. Obrigado. Mas, em particular, com Luísa, ele sussurrou. Devemos adotá-los ou mandá-los para um orfanato bom. Eles podem ser uma bênção ou um problema. Enquanto o casal discutia no escritório, as crianças tramavam em segredo. Ana sussurrando para Gabriel. Vocês vão ficar com a gente, né?
A gente reza todo dia agora. Gabriel sorriu. Se Deus quiser, maninha. Theo, ouvindo, sentia o calor de uma família pela primeira vez desde a perda dos pais. A jornada de cura continuava, não só física, mas de corações partidos. Rumores cresciam e o mundo de Salvador começava a bater à porta, mas dentro da clínica, laços se fortaleciam, desafiando barreiras invisíveis. O retorno de Roberto à casa dos Almeida marcou um ponto de inflexão na dinâmica familiar, trazendo consigo não apenas alívio pela cura dos filhos, mas também uma onda de interrogações e decisões que pairavam sobre o futuro dos meninos de rua. A mansão em Barra, no litoral de Salvador, era um oásis de luxo. Paredes brancas com molduras coloniais, piscina infinita com vista para o Oceano Atlântico e um jardim tropical repleto de hibiscos e palmeiras que sussurravam ao vento. Roberto, um homem de 45 anos, com cabelos grisalhos e postura executiva, descarregara as malas no hall de entrada, abraçando os trigêmeos com lágrimas nos olhos. Meus pequenos guerreiros, olhem para vocês, correndo, pulando. É como se eu tivesse voltado para o tempo em que vocês nasceram saudáveis. Ana, Pedro e Sofia o cercavam, tagarelando sobre as aventuras com os novos amigos, enquanto Luísa, ao fundo, observava com um misto de alegria e tensão. Mas a presença dos irmãos Gabriel e Theo, convidados para a celebração de gratidão na mansão, criava um contraste gritante. Os meninos, lavados e vestidos com roupas novas compradas às pressas, camisetas simples e shorts, pareciam peixes fora d'água num ambiente opulento. Gabriel, com os olhos arregalados, tocava o mármore frio do piso da sala de estar. Theo, olha isso! É como um palácio da história que a mamãe contava. Theo, mais cauteloso, segurava a mão do irmão, sentindo os olhares dos empregados e dos convidados, amigos da família, chamados para o churrasco. Fica perto de mim, Gabe. Lembra, a gente é grato, mas isso não é nossa casa. O churrasco no jardim era uma festa baiana típica. Picanha grelhando na churrasqueira, som de berimbau ao fundo tocado por um músico contratado e mesas carregadas de moqueca, farofa e caipirinhas geladas. Roberto, com uma camisa polo e um copo na mão, ergueu um brinde. À saúde dos meus filhos e a esses dois anjinhos que os trouxeram de volta para nós. Os convidados aplaudiram, mas sussurros corriam. Quem são esses moleques sujos? De onde vieram? Luísa, ao lado de Roberto, forçava um sorriso, mas internamente fervia. Ela havia insistido em trazer os meninos. Eles salvaram nossa família. Merecem isso. Roberto, mais pragmático, concordara relutantemente. Tudo bem, mas vamos falar com eles em particular. Precisamos entender esse dom. Enquanto as crianças brincavam na piscina, os trigêmeos chapinhando com boias coloridas, Gabriel e Theo na beira, mergulhando com cautela. Os adultos se reuniram na varanda. Roberto puxou Theo para um canto, ajoelhando-se para ficar no nível do menino. Filho, me conte tudo. Como vocês fazem isso? É algum truque? Vocês estudaram em algum lugar? Sua voz era amigável, mas os olhos buscavam respostas lógicas, como em uma negociação de negócios. Theo, desconfortável com o terno emprestado que coçava, respondeu baixinho: Senhor, não é truque, é oração. A gente pede a Deus e ele cura, como curou o cego em Jericó, que a mamãe nos ensinou. Gabriel, chamado para juntar-se, completou com entusiasmo. É verdade. A gente só une as mãos e fala com Jesus. Ele ama as crianças doentes como os seus. Roberto trocou um olhar com Luísa, que observava da rede. Fascinante. Mas e se for psicológico? Hipnose infantil? Eu conheço especialistas em Miami que podem testar. Luísa interveio, a voz firme. Roberto, pare. Você viu os exames.
Os músculos regeneraram em horas. Isso não é ciência, é milagre. O debate esquentou, com Roberto argumentando pela discrição. Não podemos expor a família a escândalos. Imagine a imprensa. Milionários curados por mendigos. Nossos investidores fogem. Luísa rebateu. Eles não são mendigos, são salvadores. Os nossos filhos os amam. Veja como brincam. De fato, na piscina, laços se aprofundavam. Ana ensinava Gabriel a nadar. Chuta as pernas assim, Gabi. Você é bom nisso. Gabriel ria, espirrando água. Eu nunca nadei em piscina de rico. No mar, a gente pescava com o papai. Pedro e Sofia competiam com Theo em uma corrida de boias. Você é rápido, Theo, como um peixe. Theo, pela primeira vez relaxado, sorria. Vocês são fortes agora. Deus quis assim. As risadas ecoavam, esquecidas as cadeiras de rodas do passado. Mas o idílio foi interrompido por uma ligação urgente para Roberto. Um sócio de negócios, alertado pelos rumores da clínica, pressionava. Ouvi sobre os meninos. Podemos usá-los na campanha de caridade da empresa. Doações para orfanatos em troca de milagres. Roberto desligou, pensativo. Eles poderiam ser úteis, Lu, mas precisamos controlá-los. Luísa, furiosa, explodiu. Controlar? Eles não são produtos. Se não os tratarmos como família, perco o respeito das crianças. A tarde avançou para o entardecer, com o sol mergulhando no horizonte em tons de fogo. Durante o jantar, na mesa longa, lagosta e salada de frutas. Os trigêmeos insistiram que Gabriel e Theo sentassem ao lado. Sofia, com a boca suja de molho, declarou: Papai, mamãe, a gente quer eles como irmãos. Podem adotar? Ana e Pedro acenaram. Sim, casa grande para todo mundo. Os meninos coraram, surpresos. Gabriel sussurrou para Theo. Eles querem a gente de verdade? Theo assentiu, o coração acelerado. Talvez Deus tenha um plano maior. Roberto e Luísa trocaram olhares. Após o jantar, enquanto as crianças assistiam a um filme na sala de TV, animações da Disney sobre heróis, o casal conversou no escritório. Roberto, fumando um charuto, disse: Adotar? Eles são de rua, sem documentos. E se o dom for real, imagine o perigo. Charlatães, mídia, até criminosos querendo explorá-los. Luísa, andando de um lado para o outro, contrapôs. E se não os adotarmos? Os nossos filhos nunca vão perdoar. Olhe para eles, felizes pela primeira vez. Eu mudei, Roberto. O dinheiro não cura corações partidos. Esses meninos curaram o nosso. A conversa foi interrompida por choro. Sofia entrara correndo. Papai! Ana machucou o joelho na piscina. Roberto correu, mas Luísa chamou Theo e Gabriel. Vamos ver, disse ela, testando. Os meninos se aproximaram de Ana, que sangrava levemente. Unindo mãos em círculo com as crianças, oraram. Senhor, cura esta feridinha, como curas os coxos. Amém. Em segundos, o corte fechou e Ana pulou. Pronto, vocês são mágicos. Roberto, testemunhando, ficou em silêncio, o charuto apagado. Meu Deus, é real. Naquela noite, enquanto os meninos dormiam em quartos de hóspedes luxuosos, camas king size com dossel, o casal planejava. Vamos consultar um advogado amanhã. Adoção temporária, pelo menos. Sugeriu Roberto. Luísa sorriu. Não temporária, família de verdade. Mas desafios surgiam. Na manhã seguinte, um repórter invadiu o portão da mansão, microfone em punho. Senhor Almeida, é verdade sobre o milagre? Os meninos de rua são santos? Seguranças o afastaram, mas o dano estava feito. Rumores se espalhavam por Salvador, igrejas lotadas orando pelos pequenos curandeiros, mães com filhos doentes mendigando na clínica. Luísa, alertada, proibiu saídas. Eles ficam aqui até decidirmos. Os dias na mansão se tornaram uma bolha de felicidade. Gabriel e os trigêmeos exploravam o jardim,
colhendo mangas maduras. Olha, Ana, essa é para você. Theo ajudava Roberto em tarefas simples, consertar uma cerca, ganhando respeito. Você tem mãos firmes, garoto, como seu pai pescador. Luísa matriculou os meninos em uma escola particular, comprando uniformes. Vocês merecem estudar. Mas noites traziam dúvidas. Theo confidenciava a Gabriel. E se eles mudarem de ideia? A rua é dura, mas é nossa. Gabriel abraçava a cruz. Deus não nos trouxe até aqui para abandonar. Roberto, tocado, começou a orar com a família, algo inédito. Uma noite, em volta da mesa, ele disse: Meninos, queremos vocês aqui, como filhos. Lágrimas fluíram, mas papéis burocráticos esperavam. Documentos falsos dos pais falecidos, investigações sociais. Enquanto barreiras caíam, o mundo exterior pressionava. Uma carta anônima chegou. Entregue os meninos ou revelamos segredos da família. A ameaça testava a nova união, mas fortalecia laços. Luísa, abraçando todos, declarou: Ninguém nos separa, somos uma família agora. A cura prosseguia, transformando não só corpos, mas almas endurecidas pelo sofrimento e pelo orgulho. As semanas seguintes na mansão dos Almeida se transformaram em uma rotina de descobertas e adaptações, onde o luxo colidiu com a simplicidade dos meninos de rua, forjando uma família improvável em meio a desafios crescentes. O sol de Salvador brilhava impiedoso sobre a barra, refletindo nas ondas que quebravam na praia particular, enquanto o som distante de atabaques ecoava de festas no Pelourinho. Gabriel e Theo, agora instalados em quartos adjacentes aos dos trigêmeos, acordavam com o canto dos sabiás no jardim, uma melodia bem-vinda após noites sob pontes frias. Gabriel, o mais novo, explorava o armário repleto de roupas novas, camisas estampadas com temas baianos, shorts de linho, girando em frente ao espelho. Theo, olha, eu pareço um príncipe agora. Theo, organizando a mochila velha em uma prateleira de mogno, sorria com cautela. É bonito, Gabe, mas lembra, a gente veio pra cá por causa de Deus, não para ficar rico. Luísa, revigorada pela cura dos filhos, dedicava-se a integrar os meninos à rotina familiar. Ela os levou para a primeira consulta médica de acompanhamento na clínica, onde o Dr. Mendes confirmou o impossível. Os trigêmeos estão completamente saudáveis. Nenhum traço da distrofia. É um caso para os livros de história. Ana, Pedro e Sofia, correndo pelos corredores da clínica, puxavam os irmãos adotivos para brincadeiras. Gabi, vamos fingir que somos piratas no mar. Você é o capitão. Gabriel, rindo, improvisava com uma seringa vazia como espada. Ah, tripulação, avante para o tesouro. Theo, mais reflexivo, observava Sofia e Pedro escalando cadeiras. Vocês eram assim antes, sem dor? Sofia assentia. Não, Theo, a gente mal se mexia. Agora a gente voa. Roberto de volta aos negócios, mas transformado pela experiência, cancelara viagens desnecessárias e começara a trabalhar de casa. Ele sentava-se com Theo na biblioteca, ensinando noções básicas de matemática em um laptop. Veja, garoto, números são como a pesca do seu pai. Calculam o que vem a seguir. Theo, fascinado pelas telas brilhantes, perguntava: Senhor, e se a gente usasse isso para ajudar mais gente? Tipo, mostrar onde orar? Roberto pausava, o orgulho executivo dando lugar a uma humildade nova. Talvez. Mas primeiro, escola. Vocês precisam estudar para não serem explorados. A matrícula na escola particular de elite, o Colégio São Francisco em Ondina, foi um marco. No primeiro dia, os meninos vestiram uniformes impecáveis, calças caque e camisas brancas, mas o contraste com os colegas ricos os intimidou. Gabriel, apertando a cruz de madeira no bolso,
sussurrou para Theo ao entrar na sala de aula. Eles nos olham esquisito, como se a gente fosse de outro mundo. A professora, uma senhora gentil chamada Dona Rosa, os apresentou. Esses são Gabriel e Theo, nossos novos alunos. Eles vêm de uma história especial e vão nos ensinar sobre bondade. Durante a aula de religião, Gabriel levantou a mão. Deus cura quem pede com fé, como curou meus amigos. Os colegas cochicharam, alguns com inveja, outros com curiosidade. No recreio, Pedro e Sofia, matriculados na mesma turma por insistência de Luísa, defenderam os irmãos. Eles são nossos heróis, não mexam com eles. Mas nem tudo era harmonia. A ameaça da carta anônima pairava como uma sombra. Roberto contratara um investigador particular, um homem discreto chamado Seu Carlos, que vasculhava o passado dos meninos. Eles são órfãos legítimos, senhor. Acidente no mar confirmado. Mas há rumores na rua. Outros meninos de rua invejosos. Talvez um grupo querendo o dom para lucrar. Luísa, lendo o relatório na cozinha, onde preparava tapiocas com os filhos, tremia. Eles não vão levar nossos meninos. São família. Naquela noite, durante o jantar familiar, acarajé fresco e suco de açaí, ela anunciou. O advogado avança com a adoção. Em breve, nomes iguais aos nossos. Gabriel, animado, perguntou: A gente vai ser Almeida? Theo, protetor, acrescentou: E a cruz da mamãe? Pode ficar? Os trigêmeos vibraram, mas a alegria foi interrompida por uma visita inesperada. Uma repórter da TV Bahia, persistente, aparecera no portão com uma equipe. Senhora Almeida, o Brasil precisa saber dessa história de milagre. Deixe os meninos falarem. Roberto do escritório ordenou aos seguranças: afaste-os, nada de câmeras. Mas o buzz crescia. Igrejas evangélicas em Salvador pregavam sobre os pequenos profetas e mães com filhos enfermos acampavam na clínica, implorando: Por favor, tragam as crianças. Meu bebê tem febre há meses. Luísa, tocada, permitiu uma visita controlada. Só oração, nada de show. Uma tarde, no jardim da mansão, Gabriel e Theo oraram com uma menina de 7 anos, Maria, trazida pela mãe desesperada. A criança com poliomielite mal se movia na cadeira de rodas. Os irmãos, guiados pelos trigêmeos, formaram um círculo. Senhor, levanta Maria como levantaste Lázaro. Dá força às pernas dela. Amém. A menina piscou, depois se ergueu devagar, cambaleando para os braços da mãe. Eu ando. Lágrimas fluíram, e a mãe ajoelhou-se. Vocês são bênçãos de Deus. Roberto, assistindo de longe, murmurou para Luísa. Eles mudam vidas, mas isso atrai perigo. O perigo se materializou numa noite chuvosa. Enquanto a família assistia a um filme no home theater, O Rei Leão, com pipoca e cobertas, uma batida forte ecoou no portão. Seguranças relataram: Homens armados, senhor, dizem que querem os curandeiros. Roberto ligou para a polícia, mas o coração acelerou. Escondendo as crianças no quarto principal, ele sussurrou: Fiquem quietos, papai resolve. Gabriel, tremendo, orou em voz baixa: Deus, protege a gente como protegeu Daniel na cova. Theo abraçava os trigêmeos. Não tenham medo, a fé nos guarda. A polícia chegou rápido, dispersando os intrusos, um grupo de contrabandistas de Salvador, atraídos pelos rumores de um poder vendável. No dia seguinte, Roberto reforçou a segurança. Câmeras, alarmes e um cão pastor alemão chamado Max. Não saem sem mim, disse aos meninos, mas o incidente abalou Theo. Eles vêm por causa do Dom, Gabe. Talvez a gente deva ir embora. Gabriel, choroso, rebateu. Não, aqui é nossa casa agora. Os Almeida nos querem. Para reconectar, Luísa organizou uma viagem em família à praia de Itapuã, um refúgio tranquilo, com coqueiros e ondas suaves. Alugando uma casa à beira-mar,
Eles passaram dias em piqueniques, frutos do mar grelhados, castelos de areia e jogos de vôlei. Ana e Sofia construíam com Gabriel. Olha nosso castelo, tem torres para os anjos. Pedro e Theo surfavam em pranchas pequenas. Você é bom nisso, Theo, como o mar do seu pai. À noite, ao redor de uma fogueira, Roberto contou histórias de sua infância humilde em Recife. Eu também vim do nada. Dinheiro veio depois, mas família é o que conta. Luísa, abraçando todos, cantou canções baianas, sua voz suave misturando-se ao som das ondas. Ali, o dom se manifestou novamente, sutilmente. Um pescador local, ferido na rede, aproximou-se. Ouvi dos meninos milagrosos, minha mão dói há anos. Theo e Gabriel oraram, e o homem flexionou os dedos. Graças a Deus, vocês são santinhos. A família celebrou, mas Roberto ponderou. Isso não pode parar. Talvez uma fundação de caridade, com vocês ajudando de forma segura. De volta à mansão, o processo de adoção avançava. O juiz, impressionado com os depoimentos médicos, aprovou a guarda provisória. Vocês serão irmãos de sangue no papel, disse o advogado. Os meninos, em uma audiência particular, responderam: sim, queremos ficar. Mas uma complicação surgiu. Um parente distante dos pais falecidos, uma tia em Recife, reivindicava os meninos por herança. Eles têm sangue da família, alegou ela por telefone. Roberto, furioso, contratou mais advogados, não sem luta. Enquanto isso, os laços emocionais se aprofundavam. Gabriel ajudava Luísa na cozinha, aprendendo a fazer moqueca. Assim como a mamãe fazia. Luísa, com lágrimas, respondia: sim, filho, você é minha bênção. Theo e Roberto consertavam um barco no quintal, evocando memórias. Seu pai deve estar orgulhoso. Os trigêmeos, agora inseparáveis, dormiam em pilha com os irmãos, contando segredos à luz da lua. O clímax veio numa crise familiar. Sofia adoeceu com uma gripe forte, febre alta. Os médicos receitaram remédios, mas ela piorava. Luísa, em pânico, chamou os meninos. Orem por ela. No quarto, o círculo familiar orou. Deus cura Sofia, como curaste os leprosos. A febre cedeu em minutos, e Sofia acordou sorrindo. Eu tô bem, vocês são os melhores. Roberto, vendo o milagre interno, abraçou Luísa. Nós mudamos, eles nos curaram também. A tia desistiu da reivindicação, tocada por uma carta de Luísa. Com a adoção finalizada, uma celebração familiar selou tudo, bolo e samba no jardim. Bem-vindos, filhos, disse Roberto. Gabriel e Theo, de mãos dadas com os irmãos, sentiram o calor de uma família verdadeira. Mas o mundo ainda chamava, com mais vidas a tocar. A jornada de cura, agora compartilhada, prometia um futuro de amor e serviço. Com a adoção oficializada, em uma cerimônia discreta no cartório de Salvador, a família Almeida emergia como uma unidade renovada, mas o verdadeiro teste de sua união veio com as pressões externas que ameaçavam engolir o milagre em um turbilhão de fama e perigo. O ar úmido da Bahia carregava o perfume de jasmins do jardim da mansão, onde as crianças corriam livres, suas risadas misturando-se ao som das ondas quebrando na praia próxima. Gabriel, agora com o sobrenome Almeida no papel, mas ainda carregando a humildade da rua em seu coração, brincava de esconde-esconde com Ana e Sofia nos arbustos bem podados. Você não me acha, maninha. Eu sou invisível como um anjo, gritava ele, emergindo de trás de uma estátua de São Francisco. Ana, ofegante de tanto correr, ria. Mas eu sei onde você tá, Gabi, porque a gente é família agora. Sofia, sempre a mais esperta, adicionava. E famílias não se escondem para sempre. Theo, um pouco afastado, ajudava Pedro a montar uma pipa colorida no gramado, o vento marítimo agitando o tecido de seda. Segura firme, Pedro.
como as velas do barco do papai. Instruía Theo seus movimentos precisos, herdados das lições de sobrevivência nas ruas. Pedro, os olhos brilhando com admiração, respondia: Você é como um irmão mais velho de verdade, Theo. Ensina tudo o que sabe. Roberto, observando da varanda com um café na mão, sentia um orgulho paternal novo. Eles se encaixam, Lu, como se sempre tivessem pertencido aqui. Luísa, ao seu lado, assentia, mas seus olhos carregavam uma sombra de preocupação. Sim, mas o mundo lá fora não para. As multidões crescem a cada dia. De fato, a fama do milagre dos irmãos de rua havia transcendido as fronteiras de Salvador, espalhando-se por jornais nacionais e redes sociais, transformando os meninos em ícones involuntários. A TV Bahia transmitira uma reportagem velada descrevendo a cura inexplicável de herdeiros ricos por órfãos dotados de fé. E o Vaticano até enviara um emissário discreto para investigar possíveis aparições divinas. Mães de todo o Brasil enviavam cartas à clínica. Meu filho tem leucemia, por favor, mande os meninos. Igrejas lotadas em Cachoeira e São Félix realizavam vigílias, cantando hinos em homenagem aos pequenos santos baianos. Mas com a glória veio o perigo. Grupos oportunistas, como o que tentara invadir a mansão, multiplicavam-se. Seu Carlos, o investigador, reportava diariamente. Há charlatães fingindo ser parentes, e até uma seita em Feira de Santana quer adotar o dom para rituais. Para proteger a família, Roberto e Luísa implementaram medidas rigorosas. A mansão ganhou muralhas eletrônicas e os meninos foram proibidos de sair sem escolta. Na escola, professores especiais os isolavam em salas privadas, onde Dona Rosa ensinava lições aceleradas. Gabriel, leia este salmo sobre cura. O que ele significa para você? Gabriel, com lápis na mão, respondia com inocência. Significa que Deus ama todo mundo, não só os ricos. Theo, estudando história brasileira, questionava. E os escravos no Pelourinho, eles oravam assim? As aulas fortaleciam seus espíritos, mas o isolamento doía. Durante o recreio vigiado, os trigêmeos defendiam os irmãos de olhares curiosos. Eles não são atração, são nossos irmãos. Uma manhã, a crise escalou. Uma multidão de cerca de 100 pessoas, mães com crianças doentes, repórteres com câmeras e curiosos fervorosos, acampou em frente ao portão da Barra. Banners proclamavam: Justiça para os milagrosos, deixem-nos ver os meninos. A polícia montou barreiras, mas o caos reinou quando uma mulher desesperada, com um bebê febril nos braços, forçou a entrada. Por favor, meu filho morre. Uma oração, só uma. Luísa, alertada pelo alarme, correu para a janela, o coração partido. Roberto, não podemos ignorar. Eles sofrem como nós sofremos. Roberto, ligando para autoridades, concordou relutantemente. Tudo bem, mas controlado. Só oração, nada de contato físico. Assim, a família organizou uma sessão de fé no auditório da Clínica Almeida, transmitida ao vivo para o Brasil em um evento beneficente. O salão, com fileiras de cadeiras e um palco simples decorado com flores brancas, lotou rapidamente. Centenas assistiam pela TV, enquanto cerca de 50 famílias selecionadas ocupavam os assentos. Os meninos, vestidos com camisas brancas impecáveis, subiram ao palco ladeados pelos Almeida. Gabriel, nervoso, apertava a mão de Theo. E se não funcionar dessa vez? Theo sussurrava. Deus guia, Gabe. Lembra da nossa mãe? Luísa anunciou, microfone em punho. Hoje, não somos ricos e pobres, somos uma nação em fé. Meus filhos foram curados por esses meninos e agora oramos juntos. Roberto, ao lado, acrescentou: doações para a nova fundação de caridade ajudarão crianças necessitadas, mas o milagre é de Deus.
Os trigêmeos, sentados na primeira fila, acenaram orgulhosos. Vão, irmãos, mostrem o poder. Theo e Gabriel, no centro do palco, formaram um círculo simbólico com as mãos erguidas. Pai nosso, que estais nos céus. Começaram, vozes claras ecoando pelos alto-falantes. Santificado seja o vosso nome, curai os doentes, dai força aos fracos, como curastes o paralítico no Evangelho. Em nome de Jesus, tocamos estas vidas à distância. A multidão, em uníssono, repetiu a oração, um coro poderoso que encheu o ar de emoção. Uma menina de 10 anos, com paralisia cerebral, trouxe-se à frente por sua mãe. Os meninos, guiados por Luísa, estenderam as mãos sem tocar. Senhor, levanta esta criança como Lázaro da tumba. A menina, aos poucos, ergueu-se da cadeira, cambaleando para um abraço. Eu sinto minhas pernas. Gritos de aleluia explodiram, câmeras capturando o momento. Outro caso. Um menino com asma crônica, ofegante, aproximou-se. A oração fluiu, e ele respirou fundo, livre. Eu corro agora. Lágrimas e aplausos encheram o salão. Mas nem todos foram milagres instantâneos. Uma idosa com artrite sentiu alívio parcial, mas o suficiente para chorar de gratidão. Deus ouviu através de vocês. Theo, exausto, explicou ao microfone. Não somos mágicos, somos só canais de fé. Orem sempre e Deus responde. Gabriel, com olhos marejados, acrescentou. Como nossa família nos ensinou, amor cura mais que remédios. O evento, transmitido nacionalmente, elevou a fundação a milhões em doações, financiando clínicas gratuitas e programas de oração em comunidades pobres. Mas atraiu inveja. Naquela noite, de volta à mansão, Roberto recebeu uma ligação ameaçadora. Vocês monopolizam o milagre. Entreguem os meninos, ou a fundação queima. Seu Carlos identificou o culpado. Um pastor rival em Salvador, invejoso da atenção. A polícia o prendeu, mas o incidente abalou a família. Para fortalecer os laços, Luísa propôs uma viagem de férias a Morro de São Paulo, um paraíso insular com praias de areia branca e águas cristalinas. Alugando uma vila privada, eles escaparam por uma semana. Dias de snorkeling, Gabriel e Pedro explorando recifes com máscaras. Olha os peixes coloridos, como no mar do papai. E noites de histórias ao redor de fogueiras. Sofia e Ana dançando forró com Theo. Luísa, relaxada em um vestido florido, confidenciou a Roberto. Aqui, sem muros, eles florescem. Mas e o futuro? O dom os define? Roberto, abraçando-a, respondeu. Não, a família os define. Vamos ensinar equilíbrio. Durante a viagem, o dom tocou vidas locais. Um pescador idoso, com visão turva, pediu oração após ouvir rumores. No pier de madeira, sob o sol poente, os meninos oraram. Senhor, abre os olhos dele como abriste os de Bartimeu. O homem piscou, vendo nítido. Eu vejo o horizonte de novo. Bênçãos. A família celebrou com peixe fresco, mas Theo refletiu. E se o dom cansar a gente? Gabriel consolou. Deus dá força, como deu para os nossos pais. De volta a Salvador, a fundação crescia. Eles abriram o primeiro centro em Itapuã, combinando medicina e oração. Os meninos visitavam semanalmente, supervisionados, curando dezenas. Uma criança com diabetes que estabilizou, um idoso com dor crônica que caminhou. Os trigêmeos ajudavam, distribuindo lanches. Somos equipe. Mas o isolamento persistia. Na escola, bullying sutil surgiu. Vocês são santinhos, mas fedem a rua. Pedro enfrentou um valentão. Eles salvaram minha vida. Respeite. Theo e Gabriel, maduros além da idade, respondiam com bondade. Orem conosco e entenderão. O ponto de virada veio com uma crise interna. Roberto, estressado com ameaças, discutiu com Luísa. Talvez devamos esconder o dom, mandar os meninos para uma escola no interior.
Luísa rebateu. Eles nasceram para isso. Olhe como brilham. Os meninos, ouvindo escondidos, entraram na sala. Papai, não tema. Deus protege. Oraram juntos, e Roberto sentiu paz. Vocês me curaram o medo. Meses se passaram, com a família crescendo em harmonia. Celebrações de Natal na mansão, árvore gigante, presentes e missa familiar selaram a união. Gabriel ganhou uma Bíblia ilustrada. Theo, ferramentas para um barco modelo. Os trigêmeos recitaram poemas. Nossa família é milagre. Mas o maior teste aguardava: uma epidemia de dengue em Salvador, lotando hospitais. A fundação mobilizou e os meninos, com permissão, oraram em tendas de emergência, aliviando dezenas. Vocês salvaram minha vila, agradeceu um líder comunitário. Através de tudo, corações mudaram. Luísa, de cética a devota. Roberto, de distante a presente. Os meninos, de órfãos a filhos, encontraram um propósito. A jornada, cheia de sombras, iluminava o caminho para uma família eterna. O ano que se seguiu à adoção marcou a consolidação de uma família que transcendia as barreiras sociais e econômicas de Salvador, transformando o milagre inicial em um legado de esperança e serviço, onde o dom de Gabriel e Theo não era mais um segredo das ruas, mas uma luz guiadora para comunidades inteiras. A mansão na Barra, agora um centro pulsante de vida, ecoava com as rotinas diárias. O aroma de café forte, misturando-se ao de pão fresco assado por Luísa na cozinha modernizada, e o som de risadas infantis invadindo os jardins ao amanhecer. Gabriel, aos 9 anos, acordava cedo para ajudar Roberto no barco reformado no quintal. Uma embarcação simples que homenageava os pais pescadores, remendando redes enquanto contava histórias. Papai João dizia que o mar devolve o que toma com paciência. Roberto, com mangas arremangadas e suor na testa, ria. Você tem o dom dele, filho, não só para curar, mas para unir pessoas. Ao lado, Pedro observava, aprendendo nós de corda. Eu quero ser pescador com vocês um dia. Theo, crescendo em estatura e responsabilidade, matriculado no ensino médio acelerado, equilibrava estudos com visitas à fundação. Ele lia livros de teologia emprestados da biblioteca municipal, discutindo com Luísa durante os almoços. Mamãe, o dom é como o maná no deserto, só o suficiente para o dia. Luísa, agora presidente da Fundação Milagre Almeida, que expandira para clínicas em Recife e Belo Horizonte, assentia com orgulho. Você aprendeu isso na rua, Theo. Fé prática, não teoria. Os trigêmeos, crescendo vigorosos, Ana com tranças voando, enquanto dançava samba de roda com Sofia, e Pedro competindo em corridas escolares, formavam um núcleo inseparável. Somos os 5 mosqueteiros, declarava Sofia, abraçando Gabriel após uma vitória em um torneio de futebol na escola. A fundação se tornara um farol para os necessitados, combinando cuidados médicos gratuitos com sessões de oração guiadas pelos meninos. Em um centro novo no Pelourinho, reformado com doações, dezenas de famílias chegavam diariamente. Trabalhadores portuários com dores crônicas, crianças de favelas com infecções, idosos solitários buscando alívio. Gabriel e Theo, acompanhados por voluntários e seguranças discretos, conduziam círculos de fé em pátios arborizados. Senhor, toca esta mãe com câncer, dá-lhe força como deste a Paulo nas prisões. Orava Gabriel, sua voz infantil carregando uma autoridade serena. Theo complementava, e para o pai com lupus, restaura o corpo como restauraste o templo. Milagres fluíam. Uma mulher em estágio terminal caminhava sozinha após a oração, lágrimas nos olhos. Eu sinto vida de novo. Vocês trouxeram Deus para perto. Outro, um menino com autismo severo,
falou suas primeiras palavras claras. Obrigado, irmãos. Mas o sucesso atraía testes. A mídia, agora aliada através de parcerias éticas, documentava histórias em documentários da Globo. Os Anjos da Bahia, narrando a jornada dos meninos sem sensacionalismo. Roberto negociando com patrocinadores, vetava excessos. Não vendemos o dom, usamos para bem. No entanto, invejosos surgiam. Um curandeiro falso em São Paulo imitava os meninos, explorando multidões até ser desmascarado pela fundação. Eles mancham nossa causa. Indignava-se Luísa em reuniões familiares. Theo, maduro, sugeria: oremos por ele, mamãe. Deus julga corações. A família enfrentou sua provação maior durante o Carnaval de Salvador, quando uma onda de violência urbana testou sua resiliência. Multidões no Campo Grande, com blocos de samba pulsando ao som de Olodum e Ivete Sangalo, escondiam perigos. Um grupo criminoso, atraído por rumores de poderes valiosos, planejou sequestrar os meninos durante a folia. Alerta via informante, Roberto cancelou a participação familiar, mas Gabriel, teimoso, implorou: papai, o carnaval é para todos, vamos orar pela paz na cidade. Relutantemente, eles foram em carro blindado, misturando-se à multidão com máscaras e fantasias. No trio elétrico de um bloco, o caos irrompeu. Tiros ecoaram, pessoas correndo em pânico. Sofia, separada no tumulto, gritou: mamãe! Theo! Um homem encapuzado agarrou seu braço, arrastando-a para um beco. Theo, vendo de longe, correu atrás. Gabriel em seu encalço. Solta ela, Deus te vê. O criminoso riu. Vocês e seu Deus não param balas. Mas os meninos, unindo mãos com Sofia aterrorizada, oraram alto. Senhor, livra-nos do mal, como livraste Pedro das correntes, paz neste coração sombrio. Um raio de luz interna, ou talvez coincidência divina, fez o homem soltar a menina, balbuciando: o que, eu sinto remorso? Ele fugiu, e a polícia, alertada, o prendeu logo após. Sofia, abraçada a Theo, sussurrou: você me salvou, irmão. O dom protege todos. O incidente abafado pela mídia fortaleceu a família. De volta à mansão, em uma noite de chuva tropical batendo nas janelas, eles se reuniram na sala de estar, velas acesas em um altar improvisado com a cruz de madeira da mãe de Theo. Hoje agradecemos, disse Roberto, voz embargada. Vocês nos ensinaram que família não é sangue ou dinheiro, é fé compartilhada. Luísa, com os filhos nos joelhos, acrescentou: e o dom, ele nos une, mas não nos define. Vocês são meninos normais, com escola, amigos, sonhos. Gabriel, aninhado em Ana, sonhava: quero ser médico como você, mamãe, mas com oração. Theo, olhando o mar pela janela, aspirava: e eu ajudar a fundação crescer para ruas como a nossa virarem lares. Meses depois, a fundação inaugurou um orfanato em Ondina, batizado Casa da Cura, para crianças de rua como eles foram. Gabriel e Theo cortaram a fita, orando pela primeira turma. Que estes irmãos encontrem famílias como a nossa. Mães adotivas, inspiradas, enchiam o local de amor. Os Almeida celebraram com uma festa baiana, dendê fritando, samba tocando e crianças dançando em círculo. O tempo voou. Aos 11 e 13 anos, os meninos equilibravam normalidade e propósito. Gabriel capitanava o time de futebol escolar, marcando gols com "Graças a Deus". Theo liderava um clube de leitura bíblica, debatendo com colegas. Os trigêmeos, agora pré-adolescentes, defendiam causas. Ana voluntariava em abrigos, Pedro construía barcos em miniatura, Sofia cantava em corais. Roberto e Luísa, casados de novo em uma renovação de votos na praia, sussurravam: nós renascemos com eles. Anos se passaram e o legado perdurou. A fundação se expandiu nacionalmente,
curando milhares através de fé e ciência. Gabriel e Theo, homens jovens, viajavam com a família para missões em comunidades remotas, orando em vilarejos amazônicos e favelas cariocas. O mar nos tirou os pais, mas nos deu uma família maior. Refletia Theo em uma carta à mãe falecida. Gabriel, com um sorriso eterno, adicionava: E o dom é o amor de Deus, fluindo através de nós. Na mansão, agora cheia de netos imaginários em sonhos, a família Almeida vivia em harmonia. Jantares ruidosos, orações noturnas e noites estrelandas na varanda. O acidente inicial, a humilhação, a cura, tudo tecera um tapete de milagres. Luísa, olhando os filhos crescidos brincando com os trigêmeos, murmurava: Deus transforma tragédias em alegrias. Roberto assentia: E ruas em lares. Assim, em Salvador, onde o sol beija o mar, a história dos irmãos de rua tornou-se lenda viva, provando que a fé verdadeira une corações, cura feridas e constrói famílias eternas.